e alguns funcionários, com professores, geólogos da USP, né? E foi dado conhecimento para a gente, né, que se essa água, né, fosse embora daqui da região, daqui cerca de 4, 5 anos, mais ou menos, a região ficaria sem água, entendeu? Porque a gente tem muita água subterrânea, né? Isso aqui diz que nasce o maior aquífero do mundo, né? Que vai dar até lá a Argentina. Mas a água superficial que a gente tem, que é essa que eu acho que eu não sei, né? Geólogo. Oi? Geólogo aí. Não, é o aquífero Guarani que está para lá. Esse está para fora. Nossa, resumindo, né? Assim, nós ficaríamos assim, a ver navios, entendeu? Se essa água saísse, né? Então, assim, a gente estamos aqui falando, discutindo sobre esse novo projeto de proteção dos mananciais. Então, assim, é muito bonito mesmo, né? Eu acredito que vocês têm uma intenção realmente de preservar, né, os mananciais. Eu estou com um abaixo-assinado aqui, que diz que 10 mil assinaturas a gente pode interromper o sistema São Lourenço, né? Então, assim, nesse abaixo-assinado, a gente está pedindo para que sejam tomadas medidas cabíveis para que as leis federais e mananciais da Mata Atlântica, de áreas de preservação permanente, de patrimônio natural e histórico, sejam respeitadas e que as obras do sistema São Lourenço sejam imediatamente canceladas por serem inconstitucionais, pois elas não respeitam as leis vigentes e não atendem os interesses das comunidades locais onde as obras estão previstas e já iniciadas. Segundo as leis vigentes, as obras do sistema São Lourenço, que visam a transposição do rio São Lourenço e da Cachoeira do França, ferem os direitos das populações residentes na região. Segundo estudos de impacto desta obra, RIMA, Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, na região está previsto, entre outros agravantes, um impacto severo de ecossistemas que terão a vazão natural desses rios desviados e, portanto, reduzidas. O deslocamento de populações que habitam nas áreas em que a obra pretende incidir, além da gradativa redução do volume de recursos hídricos na região, que primeiramente deve atender às necessidades básicas dos moradores e agricultores locais. Aí tem um outro item que também está pedindo aqui ao abaixo-assinado, que é o tombamento de toda a área da Cachoeira do França com o patrimônio histórico nacional, segundo o resultado do relatório final do Programa de Prospecção Arqueológica do Sistema Produtor São Lourenço, cabendo tombamento segundo o que implica a Constituição Federal de 1988, leis federais complementares, assistidas pelo IFAM, Instituto Histórico e Artístico Nacional, para a gestão dos bens históricos, arqueológicos e culturais nacionais tombados. Foram encontrados registros arqueológicos de 5 mil anos na Cachoeira do França. Então está sendo pedido tombamento da cachoeira. Então não deve nem ser mexido nessa cachoeira, muito menos transpor esses rios daqui, entendeu? Considerando que o artigo 129 da Carta Magna atribui como funções do Ministério Público, seja ele federal ou estadual, a promoção da ação penal pública, inciso 1, o zelo pelo efetivo respeito aos serviços de relevância pública, aos direitos assegurados na Constituição, ou seja, possui legitimidade para tomar e promover as medidas necessárias à sua garantia, inciso 2. Considerando o disposto no artigo 129, inciso 3 da Constituição, o Ministério Público encontra o respaldo e notória é a legitimidade para promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, no qual se insere a fauna, a flora, os rios e os mananciais. O legislador constituinte de 1988 confiou-lhe em assuntos ambientais o notável e nobre posto de guardião do meio ambiente.
Escolha essa em função do reconhecimento do trabalho que a instituição Ministério Público já fazia, com êxito desde a edição das leis 6938 de 81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e 7347 de 85, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Compete ao Ministério Público e a qualquer outro... compete ao Ministério Público, considerando que, para exercer a tutela jurídica da natureza ambiental, o Ministério Público tem ao seu alcance dois poderosos instrumentos de defesa ecológica e inquérito civil e ação civil pública, onde ambos constituem meios eficazes para coibir dano aos animais, à fauna, à flora e a recursos fundamentais como a água, tanto no plano preservacionista da conservação, como no plano moral, bem como apurar a responsabilidade, inclusive criminalmente, de medidas e ações de governos, instituições e empresas que infringam as leis federais e aos direitos das populações que vivem e dependem da manutenção dessas áreas naturais. A região do Alto Médio Vale do Ribeira possui extensos mananciais e nascentes que fazem parte da bacia do Rio Ribeira de Guapo, bacia do Guarapiranga. Tornou-se nos últimos anos o maior remanescente da Mata Atlântica do estado de São Paulo e do Brasil. Essas áreas florestais, toda a região do Alto Ribeira, onde o Sistema São Lourenço pretende ser construído desde 94, é considerado parte da reserva da biosfera do Cinturão Verde, segundo certificação Unesco, como garantia do abastecimento de água e alimentos, além de possibilitar a segurança climática para as populações atuais e futuras nas áreas citadinas da região metropolitana de São Paulo. A conservação desta área, assim como os interesses de seus moradores e comunidades locais, estão amparadas pela Constituição Federal de 88, pela Lei Federal dos Mananciais, tem o número das leis, Lei Federal da Mata Atlântica, pelas disposições legais incluídas o decreto, Lei número 25, que cria o Instituto do Tombamento, na Lei de Arqueologia número 392461, nas atribuições contidas na Constituição Federal, no decreto 3551/2000 sobre o registro de bens culturais de natureza imaterial, reivindicando o tombamento da área como patrimônio histórico nacional. Está acabando também. Segundo o relatório de impacto ao meio ambiente Lima, haverá impacto significativo de ecossistemas aquáticos e ribeirinhos com efeito barreira no ecossistema aquático, interferência direta com áreas protegidas, além de inúmeras comunidades que serão afetadas diretamente com a desapropriação e deslocamento, além da afetação do abastecimento de água nas regiões do Rio Ribeira, que recebem o volume da Cachoeira do França e do Rio São Lourenço. Em proporções ainda não avaliadas, o Vale do Ribeira como um todo será afetado. Impactos como o assoreamento do rio e quebras nos ciclos bióticos dos ecossistemas que ainda não foram devidamente estudados, afetará a biodiversidade ecológica e alimentar. Os estudos arqueológicos realizados na Cachoeira do França desde 2010 para averiguar os impactos da construção do sistema produtor São Lourenço identificaram na divisa dos municípios de Juritiba e Miracatu um exemplo de sambaqui fluvial localizado dentro da bacia do Rio Ribeira. Nesse sítio foram localizados artefatos líticos e ossos que, ao serem datados em laboratórios, indicaram ser vestígios de 6.777 a 5.048 anos. Programa de prospecção arqueológica, Sistema Produtor São Lourenço. Relatório final. Os sítios encontrados nessa região, em especial o trecho 1, localizado no bairro dos Vitalinos, município de Juritiba, não foram também devidamente estudados. O patrimônio vivo, histórico, cultural e arqueológico não é levado em consideração pelo grande empreendimento. As comunidades da região do Ribeira que ficarão sem água, ou ainda as populações da região que não têm acesso à água potável,
ficarão e continuarão sem água, pois os ramais de distribuição do sistema projetado pela Sabesp não terão ramais de distribuição para as populações do Alto Ribeira, ou seja, a água será retirada dessa região, mas a população local, inclusive de núcleos urbanos, não receberão uma única gota, além dos impactos previstos pela obra poderem gerar consequências severas para a segurança ambiental, hídrica e alimentar de todos os moradores da região, termos em que pedimos as devidas providências. Então, assim, fazendo todo esse novo projeto, também não seria interessante que a gente fizesse valer essas leis aqui que já existem, entendeu? Esse projeto não pode nem existir, esse sistema São Lourenço, entendeu? Pelas leis vigentes, o governador está errado, o senhor é né? E isso não pode acontecer. São Paulo tem um rio Tietê lá, tem um comitê, né, do Alto Tietê, que está lá há quantos anos, entendeu? E até hoje o rio está fedendo ali, ninguém fez nada. Diz que é muito mais barato despoluir o rio Tietê do que levar toda essa água para lá. Então por que o seu governador não vai estudar um pouquinho de, né, sei lá, alguma coisa, vai, sabe assim, porque não é possível um negócio desse. Eu acho que está completamente por fora, equivocado, sabe assim. A gente não pode aceitar. Deixa só ela terminar de falar, por favor. A hora que ela falar, terminou, vocês pegam o microfone e interrompem. Ela entregou, mas ela continuou falando. Termina a sua fala, por favor. Então é isso, né? Um recado para o governador Alckmin, que ele vem aqui no município nos visitar, entendeu? Traga a família, vem conhecer a nossa cidade e cuide de São Paulo, como deve ser cuidado. Hoje, assim, o homem foi tão, né, inteligente para construir tudo que ele fez, devastar tudo, e ele tem inteligência. A gente está sabendo que cada vez mais as novidades que chegam de recursos, né, assim, para o município ser autossustentável, a gente tem que ser isso. Não adianta ele vir aqui resolver o problema dele. Ele lá em São Paulo tem água suficiente para resolver o problema dele. É só ele pegar as pessoas certas, inteligentes, para transformar a cidade numa cidade sustentável, ecológica, entendeu? E bonita. São Paulo